convidá-los a estarmos de pé e lermos a palavra, um versículo, Isaías 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Comigo todos. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Assentados. Há 3 grandes acontecimentos relacionados ao Senhor Jesus que marcou o mundo, que marcou a humanidade e que vai marcar. Que são esses 3: o nascimento de Jesus, a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição. Mas a morte, todos morrem, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo. E o arrebatamento da igreja, ele voltará. Também vai marcar. São 3 acontecimentos ligados à pessoa do Senhor Jesus, que marcam a humanidade para sempre, que viram uma página no projeto de Deus para o mundo. E nós gostaríamos de mostrar a todos que estão aqui, porque quando encerrar essa mensagem, a responsabilidade sobre esse assunto não é mais nosso, é com você. E o que nós gostaríamos de mostrar é que nesses 3 grandes acontecimentos, Deus falou previamente e diversas vezes. Porque Deus não tem prazer no juízo, mas na salvação do homem. Nós gostaríamos de mostrar essa característica do Senhor. Ele tem os seus profetas, ele realiza os seus sinais para avisar o homem. Deus não deixa o homem sem um testemunho, mas mostrar também a todos que estão aqui qual foi o comportamento do homem nesses acontecimentos. Vamos começar com o nascimento de Jesus. E observem, Deus falou em detalhes. Deus deu todas as indicações. Foram inúmeras profecias. E eu podia perguntar aqui a todos que estão aqui: quantas pessoas estavam na manjedoura que foram lá ver Jesus nascer? Quantos que foram ver? Mas Deus não avisou? E uma virgem dará luz a um filho, e isso vos será por sinal. Que é um sinal? Como é que uma virgem fica grávida? Isso fica todo dia? Que uma mulher virgem, que nunca fica grávida, só por milagre. E isso vos será por sinal. Ou seja, era só Israel estar atento. No dia em que uma virgem ficar grávida, é o Messias. Apontou a cidade. E tu, Belém Efrata, possa que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o rei de Israel,
de ti vai sair o Messias, vai nascer em Belém, vai ser uma virgem grávida. Que notícia, uma notícia única, que eu saiba, nunca tinha tido em Israel uma notícia dessa. Uma virgem grávida. Apontou a cidade, apontou a região que havia, e ele virá de Zebulon e Naftali, ele virá da Galileia dos gentios. Maria e José estavam na Galileia, apontou da onde a região que viria, da Galileia dos gentios, junto ao mar, além do Jordão. O povo que estava sentado viu uma grande luz, e os que habitavam a sombra da morte resplandeceu a região. A família, vai ser de Davi. Era só você pegar, não. Quem são os descendentes de Davi? É isso? De um deles. Eu acho que cada vez, se eles fossem atentos à profecia, cada vez que uma descendente de Davi ficasse grávida, pode ser. Não podia falar mais sinais. Todos os sinais foram dados. Quantos estavam na manjedoura quando Deus se fez homem? Quando Deus se humilha e se faz um de nós, ninguém estava lá. A não ser, lógico, os que foram usados, Maria e José. Ninguém. Vamos para a ressurreição. Aqui fica ainda mais. Jesus falou diversas vezes sobre o terceiro dia e a ressurreição dele. Em relação à ressurreição, é até difícil entender. Como não tinha ninguém lá. Porque se no nascimento tinha pelo menos Maria e José que foram usados, na ressurreição não tinha um ser humano, não tinha um apóstolo, não tinha um discípulo. Onde estava Bartimeu? Onde estava Zaqueu? Onde estava Maria Madalena? Não tinha ninguém lá. Ele falou por parábolas, falou da ressurreição. Ele falou por profecia, falou, mas é o momento que ele fala abertamente. Era só contar com os dedos. Ele falou aos seus discípulos, a multidão: Senhor, os fariseus pediram, dá-nos um sinal. Falou, nenhum sinal maior será dado do que o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem, ele vai ficar 3 dias no seio da terra, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Eu pergunto, está claro ou não? Sim ou não? Qual é a dúvida aqui? Jonas ficou 3 dias. Eu vou ficar 3 dias, não no peixe, no seio da terra. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, porque eu vou vencer a morte. Uma outra não tão clara, mas João vai descrever que ele entendeu. Fica difícil isso, né? Ele chegou diante do templo de Salomão, já reconstruído, derrubar esse templo, e em 3 dias eu levantarei de novo. E João escreve, ele entendeu, e ele não falava do templo de pedras, mas do seu corpo, porque o corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus era batizado com o Espírito Santo. Esse corpo vai ser destruído, mas em 3 dias ele vai ressuscitar em glória. O Galileu se transfigurou em glória, mostrando um pouquinho para eles a glória que ele tinha antes de nascer em Belém. Mas quando ele desce do monte da transfiguração, ele chama os 3. Olha que palavra clara. Não contem a ninguém, não divulguem o que vocês viram aqui no monte, até o dia da minha ressurreição, ao terceiro dia. Mas claro, era só João, Pedro e Tiago, sexta, sábado e domingo, correr para o sepulcro, porque a pedra ia abrir e Jesus ia ressuscitar.
sem contar as centenas de profecias no Velho Testamento apontando: olha o terceiro dia, olha o terceiro dia, e não tinha ninguém no sepulcro. Homens que não guardam profecia. Na criação, Deus o tempo todo estava falando da ressurreição, nos 6 primeiros dias. Que dia foi que ele fez nascer a erva e o verde? Ao terceiro dia. Ao terceiro dia, o verde. Ao terceiro dia, a relva. Ao terceiro dia, a erva nasceu da terra, que é a vida. Mostrando que ao terceiro dia, a vida ia ressuscitar. Mas se isso fosse pouco, se ele tivesse algum problema de memória, quando vai chegando o dia da sua morte, ele anuncia que ia subir a Jerusalém, porque um profeta não morre fora de Jerusalém. Pedro tentou impedir: não, Senhor, de forma alguma. E o Senhor até o repreende, falou assim: não, o Filho do Homem sobe a Jerusalém. Olha que palavra clara. Ou eles não guardam profecia, ou não creem em profecia. Alguma coisa estava acontecendo. Que há pessoas que ouvem profecia e não guardam, e há pessoas que ouvem e não creem. Ele fala que era necessário subir a Jerusalém, porque um profeta não morre fora de Jerusalém. Pedro tenta falar: de forma alguma, Senhor, porque Pedro amava Jesus, não queria que ele sofresse. Falou: o Filho do Homem vai subir a Jerusalém. Falou para todos eles: vai cair na mão dos homens, vai ser açoitado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falou abertamente. Era só contar sexta, sábado, domingo. Gente, vamos todo mundo para o sepulcro, que hoje é dia de ressurreição. Vamos todo mundo. Perderam algo extraordinário. Perderam algo extraordinário. Porque diz o texto que naquele momento em que a morte estava sendo derrotada, a terra tremeu. Houve um terremoto. E o anjo desceu, e o seu aspecto era de um relâmpago. E usava vestes brancas, diz os evangelistas, como um branco que como nenhuma lavandeira pode limpar, porque era um branco de santidade de Deus. E ele remove a pedra e senta sobre ela. Que cena extraordinária, né? Ele remove a pedra, Jesus sai em glória, e ele senta e fica esperando quem ia chegar. As mulheres depois, quando elas chegam, não tem mais, que elas viram o anjo como que tinha o aspecto de um relâmpago, com as vestes brancas que reluziam. Não tem mais. Eu sei que vocês procuram Jesus, o crucificado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E nós podemos falar assim: ele está vivo. Falando no Largo de São Bento, falando no viaduto de Santa Efigênia, falando aqui no Guaporé, falando nas casas, nos lares. Jesus está vivo. Jesus está vivo. O nascimento, quem estava lá? Quem foi ver? Disse a cidade, o sinal da Virgem, a região, a família. A ressurreição, falou tudo, falou ninguém. E agora a última profecia: Jesus vai voltar. O que nós vimos hoje ali no Largo de Santa Efigênia, daqui a pouco, e Deus fará tremer as nações. Haverá um tempo que ninguém mais vai estar entregando folhetos na rua, os púlpitos vão estar vazios, porque a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro com Jesus. E como foi nos dias de Enoque, será nos nossos. E Enoque andou com Deus e não foi mais visto. A igreja há 2000 anos está andando com o Senhor, e no abrir de olhos, a igreja não vai ser mais vista, não vai ser encontrada. Nós vamos estar ausentes no corpo, mas presentes em espírito com o Senhor. Meus irmãos, está se repetindo.
A volta dele, profecias e mais profecias, sinais e mais sinais. Jesus falou tudo, todos os sinais. Será que vai se repetir? Aqui não tinha ninguém, aqui não tinha ninguém, e aqui? Aqui vai ter uma igreja que está esperando por Jesus. Ele deu os marcadores proféticos, os avisos proféticos. Olha, haverá terremotos. Mas sempre houve, mas se você for estudar sobre isso, a cada década não aumenta os terremotos, se multiplicam. Eles estão se multiplicando. Por quê? Porque a terra está gemendo, porque a criação foi agredida, porque a criação foi desrespeitada. A natureza, a terra está gemendo, ela treme, os tremores aumentam. Mas enquanto a criação geme para a morte, nós gememos para a vida. Nós gememos, vem Jesus. Nós gememos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pai contra filho, filho contra pai, o homem deixando o uso natural da mulher, os homens perplexos pela força das ondas, dos tsunamis. Tocou a primeira trombeta e um terço do verde já não existe. Não tem assunto mais falado hoje no mundo que meio ambiente. Todo dia essa trombeta toca nos jornais. E tocou o anjo a primeira trombeta e um terço do verde foi queimado. Todo dia, todo jornal de internet, essa trombeta está tocando, que é o assunto do meio ambiente. Tocou a segunda, os mares poluídos, um terço dos mares. Tocou a terceira, os rios. Deus está avisando o mundo, está para acontecer alguma coisa. Você não pode achar comum você ir para a praça e Deus começar a falar para as pessoas pelo nome. Marcos, vem aqui, Marcos. E o Marcos aparece. Gabriel aparece. Isso não é comum, não. Isso não é o dia a dia nosso, não. Isso é sinais para confirmar que a mensagem é verdadeira. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E a nossa fé não depende de você crer ou não crer. Você crendo ou não, Jesus vai voltar. Eu podia passar aqui a noite inteira de profecias falando da volta de Jesus. E o inimigo do homem é o da própria casa. Está aí os conflitos. Casavam-se e davam em casamento. O casamento perdeu valor. Perdeu valor. Aqui tinha ninguém, só o menino. Que momento glorioso, né? Que humildade. Deus se fez menino. A ressurreição, a morte sendo tragada pela vitória. Já pensou se esses homens, esses apóstolos, olha, apóstolos não guardaram a profecia, discípulos, leprosos curados, cegos que enxergaram, não guardaram, e ele falou abertamente. Já imaginou se ele tivesse guardado a profecia? Todo mundo lá de manhã, e nem ia demorar muito, porque não foi à tarde, não foi à tardezinha, não foi, foi de manhã, nem ia demorar, aquela multidão lá. Eu fico imaginando essas coisas. Pedro, Tiago, os apóstolos, Maria Madalena, Bartimeu, Zaqueu, lá na porta do sepulcro, e o sepulcro abrindo, e Jesus saindo em glória, a terra tremendo, anjos como relâmpagos. Não tinha ninguém. Mas como que não tinha ninguém, meu Deus? Esses homens eram surdos. Jesus vai voltar. Muitos não entendem a profecia, muitos não creem, mas aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente.
Aqui vai ser diferente. Há uma igreja que crê. Há uma igreja que guarda a profecia. Há uma igreja que vai para as ruas, viadutos e gritam: Maranata! 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 Ora vem, Senhor Jesus. Amém, E dizer a você, a senhora, o senhor que veio aqui visitar, a nossa responsabilidade é avisar. E a partir dessa mensagem, nós já não temos essa responsabilidade sobre a sua vida, porque você está ouvindo. E quer saber de uma coisa que o senhor falou? Todos estão entendendo a palavra. Não é que é do pregador, é porque a palavra é clara. Todos estão avisados aqui agora. Se você crê ou não crê, você foi avisado. Cuidado, porque Jesus falou: e o mau servo dirá: tarde virá o meu Senhor. Jesus advertiu desses. O mau servo diz: tarde virá meu Senhor. Ah, não, agora não. Mas o bom servo diz: em breve. No abrir e fechar de olhos. Aqui ninguém creu. Só pode não ter crido. Aqui, talvez Pedro, João, explique pra gente o que aconteceu no céu quando chegar lá. Não, nós não criamos. Ele falar: não pode ser isso. Mas nós cremos. A ressurreição podia parecer uma loucura. Deus se fazer uma criança podia parecer. Sempre parece loucura. A mensagem do Evangelho é loucura para quem não crê, mas para nós é o poder de Deus. Ah, que loucura, que loucura! Deus fazer uma criança. Que loucura, uma ressurreição. Ah, que loucura, vai voltar? Sim, Jesus vai voltar. Assim como Ele nasceu, assim como Ele ressuscitou, Jesus veio em glória. E o nosso encontro com Jesus vai ser nos ares. E nós queríamos encerrar aqui dizendo a todos que estão aqui: que você ouça. Quem não esteve na manjedoura, depois pode conhecê-lo durante o seu ministério, porque o seu ministério marcou Israel. O seu nascimento marca um novo calendário no mundo. Quem não conheceu o menino na manjedoura, depois ouviu falar de um galileu que começou a andar pelas praias da Galileia, ia chamar pescadores, ia operar sinais e maravilhas. Quem não viu a ressurreição, mas depois pode crer e aceitar Jesus, aqui não vai ter isso. Aqui não tem segunda chance. Aqui teve, aqui não tem. O Senhor já deu duas chances à humanidade, a terceira não. Não tem recuperação, não tem terceira chamada. Quando Jesus voltar, os que estão preparados, os que estão com a sua vida na comunhão com o Senhor, vão ser chamados como Gabriel foi hoje, como Marcos foi hoje. Você vai ser chamado pelo seu nome para entrar nas bodas do Cordeiro. E nós vamos participar da maior reunião que existe. Foi a advertência de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele no céu. Meus irmãos, vai ser a reunião mais maravilhosa de todos os tempos. Noé vai estar lá, Jó vai estar lá, Esther, Ruth, Rebeca, Sara, Raquel vão estar lá.
Os apóstolos vão estar lá. Aqueles irmãos que nós não sabemos o nome, mas que morreram nas arenas, devorados por leões, aqueles irmãos foram queimados, eles vão estar lá na grande reunião. O seu pai que morreu no Senhor, o seu irmão que morreu no Senhor, vai estar lá. Jesus nasceu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar.